Hoje eu queria conversar com vocês sobre razões para a alegria. Razões para a alegria. Salmo 126. Razões para a alegria. Salmo 126. Diz assim o Salmo 126: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós vamos assistir um vídeo do YouTube que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor acerca desse salmo que lemos agora. O Neguebe está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Neguebe se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebe.
O Salmo 126 é um dos 15 salmos chamados de ramagem, que são os salmos encontrados entre o 120 e o 134. Eram salmos cantados pelos peregrinos que partiam dos mais variados pontos do país, da nação lá na Palestina, em direção ao templo de Jerusalém, onde eram realizados os serviços de adoração. Esses salmos serviam para encorajar, para alegrar, para expressar os sentimentos que eles tinham de dependência de Deus. Fala de restauração, fala de alegria, fala de júbilo. O autor dele é desconhecido, não se sabe quem o escreveu, mas certamente ele teria escrito esse texto, ou feito essa composição, após a libertação dos israelitas, dos hebreus, melhor dizendo, do cativeiro babilônico. Ele alude à restauração de Sião, lembrando da libertação da nação do cativeiro babilônico. Eu vou mencionar algumas coisas do contexto histórico que vão facilitar também o nosso entendimento. Você que conhece a história de Israel pode relembrar que Israel, liderado por Josué após a morte de Moisés, que foi o chamado libertador, que peregrinou com o povo através do deserto, através das terras, e chegou às portas de Canaã, Moisés morreu. E quem assume a liderança é Josué. Josué entrou então com o povo na terra prometida, conquistando as nações que ali habitavam. Mas, contrariando a vontade de Deus, a ordem de Deus, Israel não desalojou a todos, deixou alguns inimigos ali morando, e pouparam então alguns inimigos, e isso vai lhes custar muito caro. Após a morte de Josué, o que acontece? O povo se esqueceu de Deus e começou a adorar outros deuses, misturando-se com povos pagãos, adotando seus costumes, e por um tempo assim de pouco mais de 400 anos, a nação viveu num verdadeiro ciclo vicioso, que era assim: Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, caindo na idolatria. Deus mandava um castigo, geralmente operado por inimigos de Israel, que assolavam, que oprimiam a nação. Israel, arrependido, clamava a Deus por socorro, pedindo livramento. O Senhor levantava um homem, geralmente um homem, por uma vez foi uma mulher, Débora, mas geralmente era um homem chamado juiz, que era levantado pelo Senhor no meio do povo, para liderar esse povo. Ele enfrentava então os inimigos, organizava uma defesa, enfrentava os inimigos e se libertava daquele jugo. E por um período, enquanto esse homem, essa pessoa vivesse, Israel permanecia. Aí morria o tal do juiz. O que acontecia? Israel se esquecia e se afastava dos caminhos de Deus, voltava a pecar, e o ciclo durou 410 anos. Foram 13 juízes que serviram até Samuel. Alguns de vocês vão lembrar: Sansão, quem mais que você quer lembrar? Gideão, Samuel, Débora, são os mais famosos, Jair, e etc. Ok, aí veio o período então do Reino Unido. O povo, descontente com o regime que estava experimentando, vivendo, olhou para outras nações e quis um rei, pediu um rei. Então Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, já que o povo escolhera Saul. E esse período de reis, de Reino Unido, durou 120 anos. Começou com Saul, passou por Davi, chegou a Salomão. Finalmente, Salomão morreu e vai assumir o trono o seu filho Roboão. E Roboão foi um cara meio insano, meio desmiolado, porque
o povo pediu que ele afrouxasse a opressão que com Salomão já era grande, porque Salomão construiu um reino luxuoso, de muita vaidade, coisa e tal, e ele cobrava muitos impostos do povo, muitos tributos. Então o povo vai a Roboão e pede que ele afrouxe, não seja tão opressor como foi Salomão. E os mais antigos dão a orientação a Roboão: olha, atende o povo, faz assim, tá. Mas aí os conselheiros jovens de Roboão disseram que nada, disse para ele que se o teu pai assolou assim, você vai fazer muito pior. Se açoitou, você vai açoitar com escorpiões. E foi no conselho da moçada desmiolada, se deu mal. Por conta disso, as tribos do norte se rebelaram, não aceitaram a liderança e se fazem de Jeroboão um líder, que era um líder já, fazem dele o seu rei. Não tinha nada a ver não era da linhagem de Davi, o rei das tribos do norte, que assume o nome de Israel. Então, o reino que passou 120 anos unido, agora é fracionado e está dividido. Norte com Jeroboão, sul com Roboão, e assume o nome de Judá. E o reino do norte não apenas se separou do sul, mas também se afastou de Deus. E a apostasia, ou seja, o abandono da fé, começou com Jeroboão, o primeiro rei, e permaneceu, foi a marca de todos os outros reis. No total, Israel teve 19 reis. E devido à idolatria, à degradação moral do povo, Deus cumpre o que tinha prometido através de profetas e suscita a Síria, que era a nação mais poderosa e mais cruel da época, para castigar o povo do norte, o povo de Israel. E Israel é totalmente dizimado e vem outros povos morar naquelas terras. Então fica o reino de Judá, na linhagem davídica, e com o templo. E eles se fiam em ter essa linhagem de Davi, e se fiam também de terem o templo em Jerusalém. Creem que isso é garantia para as bênçãos de Deus, mas se esqueceram de que Deuteronômio 28 trazia uma lista de bênçãos de Deus, de promessas de bênçãos de Deus, mas que eram bênçãos condicionais. Se vocês obedecerem, vocês terão. Se vocês desobedecerem, não terão, serão castigados. E então, Judá desobedeceu, se afastou dos princípios de Deus e não deu trela para as mensagens dos profetas que diziam: olha, aquilo que aconteceu com o reino do norte vai acontecer com Judá também, vai acontecer com o reino do sul. Se não houver arrependimento, se não houver mudança, haverá castigo de Deus. Mas não deram bola, se fiavam na linhagem davídica, se fiavam no templo. E, finalmente, Babilônia bateu as portas de Judá. E se inicia aí o chamado período babilônico, exílio babilônico. Então assolou, dominou Judá, passou a cobrar tributos, a oprimir. 19 anos mais tarde, Nabucodonosor volta e aí então ele dizima Judá. Captura toda a elite de Judá. A elite política, a elite intelectual, a elite financeira, e leva toda a classe, vamos dizer, embora para a Babilônia. Destrói Jerusalém, destrói as cidades e deixa apenas em Judá os agricultores pobres e analfabetos. É esse pessoal que fica.
o restante ou é morto ou é levado para a Babilônia. E esqueci de dizer que, faço agora, 2 profetas que serviram no Reino do Norte, e agora você vai lembrar na história, Elias e Eliseu. Lembra de Acabe, Elias e os profetas de Baal? Não foi só de Baal, mas a gente sempre fala Baal, né? E Jezabel, a mulher de Acabe, uma mulher cruel, sanguinária, é uma mulher perversa, talvez a pior mulher que já se tenha notícia, mulher de Acabe, do rei de Israel. Esses 2 profetas serviram no Reino do Norte. No Reino do Sul, em Judá, servem Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque, são os profetas do Reino do Sul. Então, em 605, a Babilônia assola Israel. Melhor dizendo, 19 anos depois, né? E o povo é deportado, a nação dizimada. E então começa aí o exílio babilônico. E durante esse tempo, eles não tinham mais terra, eles não tinham mais rei próprio, eles não tinham templo, não tinham sacerdotes, não podiam mais oferecer sacrifícios. Porém, Deus não se esqueceu deles nesses 70 anos, preditos por Jeremias, que eles não acreditaram. Mas Deus não se esqueceu deles. Levantou também profetas lá. Quem eram? Isso mesmo, Daniel, Ezequiel, profetas do exílio. E interessante, vejam como Deus age. A gente pensa que o mundo está perdido, mas Deus está no controle de tudo. E sabe quem surge? Ciro, o persa. Porque os impérios vêm e vão. Porque há uma sucessão de poderes. Então, você lembra aí que primeiro a Síria veio destruir Israel. Depois vem Babilônia, destrói Judá. Mas vem agora alguém, né? Vem outra potência se levanta, a Pérsia, domina a Babilônia, vence Babilônia, toma os reinos da Babilônia, então passa a Pérsia a dominar os dominados pela Babilônia. E o que o Ciro descobre? Descobre lá na biblioteca os rolos do livro de Isaías. O livro de Isaías, diremos assim, que naquele tempo era um enrolo, né? E descobre lá. Sabe o que ele vai descobrir também? Que em Isaías 44, 28, estava profetizado por Isaías que um rei chamado Ciro se levantaria e libertaria o povo de Judá do cativeiro. Mandaria esse povo de volta para suas terras. Já pensou? Um homem que não conhecia Deus, mas Deus conhecia esse homem. É profetizado, profeta, menciona lá, registra. E então, quando ele fica sabendo disso, ele, é comigo esse negócio. E ele, então, autoriza Israel, não, vamos falar Judá, a retornar para Jerusalém. E dá toda a atenção, protege o povo para voltar, e se inicia o regresso. E parte dos judeus volta, parte prefere continuar na Babilônia, prefere ficar no exílio, e eles voltam e começam a construir cidades, muros, o templo, e assim vai. Então eles voltam com Zorobabel, com Esdras, você já ouviu falar deles, e finalmente com Neemias. Há pouco estudamos Neemias, não é? E Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A gente analisou essa saga de Neemias, e que coisa, Deus agindo. Sabe quem atua nos reinos agora, nesse período pós-exílico? Os profetas. Ageu, já ouviu falar de Ageu? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, a glória da segunda casa será maior
do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E isso não quer dizer o que muitos por aí dizem. Ficam dizendo assim, vão construir um novo templo, porque o antigo ficou pequeno, por exemplo, e a glória da segunda casa, o segundo templo, será maior que o primeiro. Nada a ver, nada a ver. Também não tem a ver com crente que muda de igreja, vai para outra igreja e posta lá, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Besteira. Tem a ver, sabe com o quê? Com o templo de Jerusalém. Com o templo de Jerusalém. Por quê? Porque nesse segundo templo, com o passar do tempo, Herodes vai reconstruir sobre ele, o novo templo, porque nesse vai surgir, vai estar presente o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Jesus estará lá presente. É o que Ageu está dizendo. E o outro era Zacarias. O que você sabe de Zacarias? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E no meu tempo de jovem a gente cantava, vive o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, não por força. Molecadinha ia gostar de cantar isso. A nossa criançada, é isso. E Malaquias. Malaquias, quem não conhece, é o dos dízimos e ofertas, Ele diz assim, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, etc. Esses três são os últimos 3 profetas do Antigo Testamento. Então, havia alegria pela restauração da nação, mas havia dificuldades para o recomeço, porque havia hostilidade ao redor. Eles voltaram, mas estavam cercados de povos inimigos que tentavam impedir o avanço deles. No livro de Neemias, que estudamos há pouco, fica muito patente isso. Sambalate, Tobias, Gesem, tentando prejudicar a reconstrução dos muros protetores de Jerusalém. E a terra que outrora fora dos judeus, agora está cheia de povos, de outros povos. E havia também o risco de eles voltarem aos mesmos pecados antigos. E muitos deles, na verdade, estavam casados com mulheres pagãs e estavam voltando a praticar idolatria. Então, a dificuldade. Também tinham dificuldades financeiras, porque, embora libertados pelo rei Ciro, estavam agora... tinham que pagar tributos, impostos à Pérsia, então não era fácil. E não podiam ter o seu rei, e eram governados por um homem enviado pelo governo da Pérsia. O Salmo 126, então, acontece nesse contexto de dificuldades, de Negueb, coisa e tal. Olha para trás, o salmista olha para trás e observa a restauração. Vê como Deus mudou a sorte do seu povo, libertando-o do cativeiro babilônico. E ele se recorda daquele dia, da alegria sentida. Imagina você preso, Cristiano preso, quem mais aí? Marcião preso, seu Weber preso, Reinaldo, vamos prender o Reinaldo também, todo mundo preso, e chegar o decreto do rei, todo mundo solto, iam pular, iam se alegrar. Certamente foi isso que aconteceu. Eles se alegraram muito quando chegou a notícia de que poderiam voltar à terra prometida. Então ele olha esse momento passado, mas depois ele olha o presente, as dificuldades que estão vivendo, percebe tudo isso e compreende que a restauração que um dia foi iniciada pelo Senhor ainda não está completa, há muito mais a acontecer, há muito mais para consertar, para mudar, para corrigir. E ele fica, então ele ora, pede a Deus a sua ajuda. E aqui temos 2 bons motivos para atendermos a ordem de Deus, para vivermos em alegria. Você vive em alegria? Eu não estou dizendo aquela alegria boba, o rir à toa, não é isso. Mas é um fluir no seu coração da alegria, de satisfação,
Você tem isso em você? Olha aqui, 2 bons motivos. A primeira é a alegria pela restauração passada, pelas bênçãos recebidas. Você recebeu bênçãos de Deus ao longo da sua vida? Já experimentou a salvação em Cristo Jesus? Tem essa alegria? O Senhor mora no seu coração, o Espírito de Deus está no seu coração, na sua vida. A alegria de viver para Jesus, com Jesus. A segunda é a alegria pela restauração futura, pelo que Deus faria. É isso que ele está fazendo. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A primeira reação foi de perplexidade alegre. Que legal, que bom, graças a Deus o Senhor nos libertou. E quando Deus restaurou a sorte de Sião, Sião é o outro nome de Jerusalém, porque a cidade está situada sobre o monte Sião. Então, Sião é o outro nome que se dá a Jerusalém. E a segunda reação está no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Liberados, se alegram, celebram, agradecem, não podem conter a alegria. Extravasam a sua alegria, vão e contam aos seus vizinhos, pensando ainda na Babilônia, eles vão e contam aos seus vizinhos, que são de outros povos, de outras nações, sobre a grande novidade. Deus nos libertou, Ciro nos libertou, Deus mandou Ciro nos libertar. E no final do versículo 2 diz assim: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Os outros povos cativos olhavam para o povo de Judá e comentavam perplexos. Olha só o que eles eram escravos como nós e agora estão livres para voltar. O Deus deles os libertou. O Deus deles os libertou. Versículo 3: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O testemunho dos judeus, lembrando do que Deus tinha feito, da sua misericórdia, resulta em grande glória para o próprio Deus. O rei assinou o decreto, é verdade, foi o rei que assinou, mas quem o levou a escrevê-lo foi Deus. Que dias maravilhosos eles viviam. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, tem ministrado ao seu coração. Embora os dias fossem maravilhosos, eram dias que já estavam no passado. Porque no versículo 3 e no 4, o salmista vai orar: restaura a nossa sorte. Passados os primeiros tempos de alegria, a vida volta ao normal. Estavam já na terra prometida, mas a reconstrução não era fácil, era bastante difícil. Os livros de Esdras e Neemias, se você ler, você vai perceber isso, como foi difícil a reconstrução. E eles lutavam, mas viviam desanimados, e em vez de trabalhar na reconstrução do templo, estavam mais preocupados em reconstruir as próprias casas, estavam mais preocupados em investir nos seus próprios negócios. E o que sobrava, eles levavam para o templo. Foi por isso que Ageu falou nessa época: porque vocês estão preocupados com a casa de vocês e não estão reconstruindo a casa de Deus? E foi por isso também que Malaquias disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Palavras do profeta ao seu povo, ao povo de Deus. E a alegria dele, então, se transforma em oração. Ó Deus, restaura a nossa sorte, muda a nossa história, põe a gente no prumo, Senhor. O Senhor havia restaurado Israel, mas não completamente. Ainda havia coisas a fazer, coisas a consertar, coisas a ajustar. As analogias do Salmo. O autor usa 2 analogias como expectativa do que deseja de Deus. A primeira está no versículo 4.
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Você prestou atenção no vídeo? O que isso significa? O Neguebe, como você viu, é uma região desértica, muito árida, muito seca, fica no sul da Palestina. E isso é durante quase todo o ano. Apenas na estação das chuvas é que a situação pode mudar. E então, na estação das chuvas, que caem nas montanhas, as águas descem das montanhas, pelas encostas das montanhas, como torrentes. E essas torrentes vão permeando o deserto, vão ocupando o leito dos ribeiros sazonais, dos ribeiros temporários, e assim essa água adentrando os ribeiros, acabam, aguando, né, as sementes que estão lançadas na terra, e depois, quando a água se evapora, fica aquela terra verdejante por algum tempo, até que o sol torre tudo novamente. Então o que ele está pedindo é isso: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, que acabam abençoando toda a região. O que o salmista está pedindo é que Deus, que de forma inesperada e poderosa manda água para os ribeiros do Neguebe, faça o mesmo na vida do seu povo. Senhor, manda chuva serôdia sobre a nossa vida, sobre o teu povo, Senhor. E a qualquer momento, Deus pode sim nos inundar das suas bênçãos, restaurar as nossas vidas, mesmo quando os motivos para chorar são muitos, mesmo que haja tanta dificuldade na vida das pessoas, o Senhor pode sim derramar chuvas de bênçãos sobre a vida dos seus. E a outra, nos versículos 5 e 6, está a segunda analogia então. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Mesmo na época da seca, eles plantavam. Ainda que o terreno estivesse seco, tórrido, o agricultor saía semeando em esperança, porque ele dependia das chuvas, não sabia se as chuvas viriam ou não, mas ele semeava. Enquanto semeava, talvez para alguns, lágrimas corriam dos seus olhos, porque não sabiam o que aconteceria, se as chuvas viriam ou não. Então é isso que o salmista está dizendo. Alguns semearam com lágrimas, mas porque as chuvas do Senhor virão, as águas do Neguebe virão, voltarão sim, carregando os seus feixes, as suas colheitas vão acontecer. Por isso então o salmista, lembrando da fidelidade de Deus, diz: os que com lágrimas semeiam, de júbilo com júbilo ceifarão. Agora ele se alegra, olha para frente e diz: Senhor, nesse momento nosso trabalho de semeadura tem sido feito com lágrimas, mas eu creio, confio que um dia nós voltaremos trazendo os feixes com muita alegria. Por isso continuamos obedecendo, fazendo a tua vontade, buscando o teu querer, mesmo em lutas, mesmo em meio às dificuldades, mas cientes, crentes que o Senhor está conosco em todo o tempo, está cuidando de nós. Não sei como foi o seu ano, este seu ano de muitas lutas, se foi de luta, se foi de dificuldade, se você verteu lágrimas ou não. Mas o meu desafio é que você confie em Deus, esperando que das mãos dele venham as bênçãos que você necessita. Mas espere no Senhor, confie no Senhor e não se deixe guiar pelas circunstâncias aparentemente adversas.
a motivação do cristão. Olho para trás e vejo o que Deus já fez. Você já olhou para trás na sua vida? O que Deus já fez na sua vida? Como era você? Não precisa ninguém falar, todo mundo de máscara, só eu que estou desmascarado. Mas é para você pensar aí, como era a sua vida? Como é hoje? Há motivos para você agradecer? Há motivos para você louvar? Há motivos para você se alegrar? Então agora olhe para frente e veja o que Ele fará. Então, se a gente agir dessa forma, olhando para trás, que o Senhor já fez, para o presente, pedindo a bênção do Senhor, a sua ajuda, e olhando para frente, esperando o que Deus fará, nós vamos viver em alegria, porque certamente poderemos reconhecer o quanto Deus já operou em nossas vidas. A nossa alegria não está restrita aos bens materiais, a conquistas materiais, mas está principalmente na ação de Deus, na história da nossa redenção. É isso que o Salmo nos ensina quanto a viver com alegria. Nós cristãos temos mais motivos do que os judeus tinham. Eles voltaram para a sua terra, mas nós fomos salvos de um cativeiro satânico. Nós vivíamos nas obras das trevas e o Senhor nos libertou. O Senhor nos salvou. E o Senhor agora reside em nosso coração. Jesus está na sua vida. O Espírito de Deus, Santo de Deus, habita o seu coração, a sua vida. Então, você tem 1000 motivos para agradecer, 1000 motivos para manter-se na alegria do Senhor, 1000 motivos para ser feliz no Senhor. Deus nos fez parte do seu povo. Isso é motivo de rirmos, de darmos testemunho. É isso que a Bíblia se refere como alegria da salvação. Eu era pecador, perdido, Deus me perdoou, me libertou, me trouxe para junto de si. Não sou mais um que está por aí, mas agora eu sou um filho de Deus, sou um filho adotado por Deus. Deus ainda mais me fez herdeiro seu. Então, há razões sim para nos alegrar e celebrar ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas por que tantos vivem tristes? Por quê? Porque se esquecem do que Deus já fez. Para viver alegre neste mundo, então, olhe o que Deus operou na sua vida. Quem você era e olhe quem você é. Quem você era? Quem você é? Não há motivos para agradecer, não há motivos para louvar, para sorrir na presença do Senhor. O Salmo ensina que neste mundo a restauração não é completa. O reino de Deus já começou, a nossa salvação teve início, mas não está essa obra terminada. Deus nos libertou do pecado, mas ainda pecamos. Deus nos livrou da condenação da morte, mas ainda vamos passar pela morte. Deus quebrou o poder de Satanás sobre nós, mas o diabo ainda anda ao redor de nós, procurando a quem devorar. O Senhor restaurou, mas ainda temos que orar. Restaura, Senhor. E no encontro a gente canta tanto isso, né? Restaura, Senhor. Né? E temos que pedir todos os dias. Olhamos para o futuro, para aquele grande dia em que Deus virá e nos dará a restauração completa, quando já estivermos mortos, nos ressuscitará dos mortos e nos levará para si por toda a eternidade. Quando viveremos para sempre com o nosso Deus, estaremos com Ele para sempre em comunhão, e onde não haverá mais dor, tristeza, angústia, humilhação, nada de ruim mais, nem doença, nada. Nós oramos
e olhamos para esse dia. Você não anela por esse dia, quando terá se encontrado com o Senhor? Enquanto esse dia não chega, vai chegar um dia, não sei quando, a fila está andando, mas enquanto esse dia não chega, o que fazer? Vamos servir ao Senhor com toda a dedicação e alegria, falando dele, contando das maravilhas do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso nós servimos o nosso Mestre. Estamos aguardando o grande dia da vitória. Enquanto isso, vivamos assim. O que lhe traz alegria? Bens, posses, dinheiro, fama, status. Todas essas coisas materiais passarão. A sua bela cobertura, não sei aonde, vai passar. O seu carrão vai passar. Sua fama, sua beleza vai passar. Tudo passará. Tudo que o seu coração foca como motivo de alegria nesse mundo é passageiro. A única fonte verdadeira da alegria é Deus. Então, apegue-se ao Senhor. Viva para o Senhor. Deixe que Ele inunde a sua vida com as suas bênçãos. Aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. É isso que importa. Jesus disse que estamos no mundo, mas que não somos do mundo. Somos peregrinos. Tem até um hino que fala, o Deraldo me mandou a letra. Eu lembrei na hora, mas eu não sabia cantar esse direito. Sou peregrino na terra. Sabia? Somos peregrinos, porque a nossa cidade está nos céus. E a segunda aplicação é para aquele que está triste, abatido, sem ânimo para seguir. Olhe para esse salmo e enche o seu coração de alegria. Olhe para trás para o que Deus já realizou na sua vida. E esse Deus, esse Senhor que já fez, já realizou na sua vida, é muito capaz de realizar novamente, de abençoar novamente. Então, não fique prostrado, chorando pitangas pelo que já foi ou pelo que nunca foi, porque o Senhor é capaz, é totalmente capaz de intervir na sua vida e abençoar você. Então, olhe para trás, agradeça a Deus e se apegue com Ele, siga adiante. E que essa visão do que Deus pode fazer na sua vida enche o seu coração de alegria, a ponto de tirar você dessa situação de dor, de tristeza, de angústia, sei lá, coisas que estão na sua alma. Que ao recordar o que Deus fez por você, seu coração seja restaurado, que seja renovada no seu interior a alegria da salvação, e que você não viva mais como alguém desanimado, sem esperança, mas que você viva com o coração cheio de alegria, louvor e esperança no Senhor. Oremos para que Deus venha sobre as nossas vidas como as torrentes no deserto do Negueb, que inunde os ribeiros da nossa vida com a sua água purificadora, restauradora, renovadora, e nos encha de esperança, de vigor, e que nos leve a ser conquistadores, para que nós vamos sim anunciando o nome do Senhor e possamos voltar com muita alegria, trazendo os nossos feixes, os nossos frutos. É isso que temos de pedir. O ano foi duro, foi difícil, mas o Senhor esteve conosco, mesmo na dificuldade. Então, não desanime. Não sabemos como será o novo ano, mas vamos esperar no Senhor que, da mesma forma que nos abençoou, que Ele nos abençoou, que o faça ainda, e mais ainda, que venha o Espírito de Deus sobre as nossas vidas e nos encha dele, para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos viver engrandecendo o nome do nosso Redentor. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças, porque a Tua palavra nos desafia a permanecermos firmes,
Queremos sim, Senhor, andar firmes com o Senhor, animados, esperançosos, cheios da tua alegria, cheios do teu vigor, Senhor, para fazer diligentemente a obra que nos é proposta por ti, Senhor. Abençoa cada um aqui presente, abençoa cada um que nos acompanha em suas casas, abençoa cada um que faz parte do teu povo, Senhor, para que o teu povo seja um povo vibrante, feliz, cheio de ousadia santa, Senhor, para fazer a tua vontade, para cumprir, Senhor, os teus ensejos, Pai. E que assim, Pai, a tua obra avance, para que pessoas conheçam o amor de Deus. Senhor, queremos ver milhões de pessoas rendidas aos teus pés. Por favor, atua na nossa vida e ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém, Senhor.